Free audio post-production by alphonic.com. Boa tarde e que o Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus, venha nos dirigir, nos orientar e falar conosco através da nossa meditação. Vamos dar aqui continuidade à nossa meditação, reflexão, estudo sobre o Sermão do Monte, um dos mais importantes sermões que o Senhor Jesus ministrou. Então vamos lá. Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado. Isso não significa só uma pessoa feliz. Se nós formos e vamos verificar o original no grego, a palavra utilizada é makarios, que não significa apenas feliz, mas pleno, realizado e profundamente abençoado. Então o Senhor Jesus está redefinindo o que é ser feliz, ser bem-sucedido, ser uma pessoa abençoada. Porque o que antes era condicionado, bem-aventurados os fortes, os ricos, os vencedores, mas o Senhor Jesus não diz nada disso. Ele diz: os pobres em espírito. Mas o que é ser um pobre em espírito? Não é a falta de autoestima, não é a fraqueza de caráter, é o oposto da soberba espiritual. É reconhecer que nada somos sem Deus. É admitir que a nossa falência interior e a nossa total dependência de Deus. E nós podemos verificar aqui em Isaías 66, versículo 2, sobre isso. Deus falando: a este olharei, ao humilde e contrito de espírito, que treme da minha palavra. O Senhor Jesus começa por aqui porque ninguém entra no reino de Deus cheio de si mesmo. O reino de Deus é para quem se esvazia. Nós podemos observar aqui, porque deles é o reino dos céus. Aqui o Senhor Jesus inverte toda a lógica humana. O mundo diz: o reino é dos fortes, dos influentes, dos poderosos. O Senhor Jesus diz: o reino é de quem se esvazia, de quem reconhece que precisa ser governado por Deus. E esse é o primeiro degrau do monte espiritual. Ninguém sobe se primeiro não se ajoelhar, se primeiro não se render. E o que acontece? Acontece como Estevão disse antes de ser apedrejado, que as pessoas são duras em seus corações. Elas resistem ao Espírito Santo. E o primeiro degrau é você se render à verdade que o Senhor Jesus apresenta. E não se render porque alguém disse, mas porque você pessoalmente foi e verificou a veracidade e o poder da palavra de Deus. Agora, o que significa, na prática, ser pobre em espírito? Ser pobre em espírito é a humildade, é se esvaziar de si para se encher de Deus, para se encher do reino de Deus. E essa é a síntese da chave de entrada no reino. O Senhor Jesus não começa pelas ações externas, mas pela postura interior. Ele está dizendo, antes de qualquer coisa, você precisa reconhecer quem você é e quem Deus é. A fé
A fé todo mundo tem. O problema é onde ela está colocada, é onde ela está focada, é onde ela está investida. E muitos têm fé no seu próprio caráter, na tradição da sua religião, nas boas obras ou até na ideia de ser uma pessoa boa, mas a salvação não é por ser bonzinho, e sim por reconhecer que mesmo sendo o melhor dos homens, ainda é necessário que o Senhor Jesus venha perdoar e morrer pelos meus pecados, pelos seus pecados, pelos pecados de todos nós, sendo eu a melhor pessoa do mundo ou sendo eu a pior pessoa do mundo? Porque diante de Deus não existe méritos suficientes para que venham ser garantidas coisa alguma diante da salvação da alma. Nós podemos verificar que lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8, é dito: pois pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de nós, dom de Deus. E isso não vem de vós, dom de Deus. Então aqui estamos falando de uma fé superior à fé que é inerente do ser humano, que é a fé que o sol irá brilhar amanhã, que é a fé que se eu trabalhar, eu vou receber, se eu trabalhar, eu vou receber o meu salário. E muitas pessoas, muitas almas, não são condenadas, não vão para o inferno por serem ruins, mas por desprezarem o perdão da cruz, o perdão do Senhor Jesus. E podemos verificar isso lá em João, capítulo 3, versículo 18, e está escrito assim: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Não é a maldade, o pecado que condena, e sim a rejeição da única saída existente, que é ser perdoado pelo Senhor Jesus e se submeter à vontade de Deus e ser dirigido pelo reino de Deus. Então não é a fraqueza que nos separa de Deus, e sim o orgulho que nos impede de pedir ajuda. Pobre em espírito é quem tem coragem de dizer: Senhor, eu preciso do Senhor. Olha, meu Deus, eu sou todo errado, fiz tudo errado. Enquanto eu mesmo dirijo essa minha vida, eu como um carro capotando. E só uma observação, me perdoem os barulhos exteriores, caso algum venha sendo áudio, eu estou caminhando aqui numa avenida, retornando aqui para casa após a aula de judô. E o pobre em espírito é aquele que se ajoelha sem resistência, é aquele que não disfarça a dor com a aparência de piedade, não negocia com Deus dizendo: olha o tanto que eu fiz, olha isso aqui que eu faço, olha como é que isso aqui é bom, olha, meu Deus, como eu sou bom. Mas ele simplesmente se rende. É como o publicano lá no livro de Lucas, no capítulo 18, versículo 13, que diz: tenha misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Nesse momento, diante do altar de Deus, existiam dois: um fariseu, que era o mestre da lei, era um doutor de Deus, era um conhecedor das Escrituras, e do outro lado, existe um publicano, que era desprezado pelos judeus por ter se rendido ao Império Romano. O fariseu dizia: olha, meu Deus, eu agradeço por não ser como esse publicano, eu agradeço por eu ser tão bom, puro, olha, eu jejuo, olha, eu oro, e etc, e etc. Enquanto o publicano dizia: olha, meu Deus, tem grande misericórdia de mim, porque eu não posso nem levantar minha cabeça diante do Senhor, porque eu sou pecador. E o Senhor Jesus disse que ele, o publicano, e não o fariseu, voltou
justificado, voltou perdoado diante de Deus. Agora, claro, como dizíamos, que a humildade e a sinceridade são as chaves para o encontro com Deus. Muitas pessoas são sinceras em suas crenças, são sinceras em suas vidas. Como o apóstolo Paulo, quando ainda era mais conhecido como Saulo e como um fariseu, ele era sincero. E ao perseguir a igreja do Senhor Jesus, Saulo, aquele fariseu do Sinédrio, que tinha a única missão exclusiva de exterminar qualquer que fosse daquele que seguia o chamado o caminho, ele fazia isso com sinceridade, crendo que havia recebido uma missão de Deus para exterminar aquele que se cria em Cristo. E ele fazia isso com sinceridade. E quando ele teve o encontro com Deus, ele teve o seu encontro com o Senhor Jesus, então ele foi humilde e percebeu que estava errado. Que apesar da sua sinceridade, ele estava errado. Que apesar da sua fé, a sua fé estava errada. E ele então depositou essa mesma sinceridade, essa mesma intensidade, essa mesma fé, só que agora no lugar certo, no Senhor Jesus. Mas como é que nós podemos aplicar isso? Na oração entrou vazio, sem máscara, sem alguma performance, sem atuação, sem a busca por um discurso bonito, por palavras bonitas. Entra a sinceridade, olha, meu Deus, eu estou dessa forma, ou se a pessoa nem em Deus ela crê, olha, quando eu resolvi fazer a minha prova com Deus, eu não acreditava em Deus direito, não. Eu tinha mais dúvidas, eu pensava mais que Deus não existia do que da parte que colaborava com a minha fé. Mas eu expus isso diante de Deus. E eu falei: olha, meu Deus, se o Senhor existe, e é como eu ouvi aqui na igreja que é, então o Senhor vai se revelar para mim. E se o Senhor provar para mim que isso existe, eu nem sabia que eu estava fazendo um voto, mas eu fiz esse voto. Eu vou servir o Senhor por toda a minha vida. E Deus me respondeu. E assim descobri eu que o Senhor Jesus era Deus. E quando ouvir a palavra de Deus, a pessoa ela ouvir com o coração aberto e não com capa do eu já sei disso, eu já li isso, eu já entendi sobre isso, porque eu sei, eu sou, eu fui, e etc. Na vida, reconhecer que depende só da própria bondade, mas da graça de Deus que capacita a pessoa ser diferente. E voltando aí o exemplo de Saulo, que se tornou o apóstolo Paulo, é notável aquele versículo que o Senhor Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque apesar dele ter uma fé sincera, ela estava depositada na crença errada. E quando a pessoa ela recebe essa verdade, que é a palavra de Deus, que é o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus disse que ele é a verdade. Eu sou a verdade, o caminho e a vida, e ninguém pode chegar ao Pai senão por mim. E esse ser pobre em espírito é reconhecer, é chegar a essas conclusões, mas não tão somente chegar a essas conclusões, é tomar uma atitude, porque não adianta nada eu saber da verdade, eu até acreditar na verdade, porém não tomar atitude nenhuma, só ser conhecedor e não praticante. É a pessoa ela reconhecer que por si mesmo
não conseguiria se salvar. E essa pobreza de espírito não é só o reconhecimento intelectual da falência espiritual, da corrupção humana, mas também a submissão e prática à autoridade de Deus. Muitos até reconhecem, sim, eu sou pecador, sim, eu preciso de Deus, e conhecem a palavra de Deus, mas conhece de uma maneira rasa, porque não ousa ter a coragem e a atitude de vir a praticá-la. Então essas pessoas até dizem isso, mas não se dobram à autoridade do Senhor Jesus como Senhor de suas vidas. E isso nós vemos no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 46, onde o Senhor Jesus disse: "Por que me chamais de Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando?" Ou seja, a pessoa, ela pode conhecer a verdade, ser até sincera e humilde, mas se não houver a prática, se você não pôr essa mudança em prática, se você não praticar o que é ordenado, então não adianta nada. O pobre em espírito, ele não apenas admite isso, ele pratica, ele se entrega. Esse é o entregar a Deus, é obedecer a Deus. Amar a Deus é guardar a palavra do Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus disse: "Olha, quem me ama guardará as minhas palavras." E esse guardar, na verdade, é o praticar, é praticar a palavra de Deus. E tem que tomar cuidado, a humildade não se tornar aquele famoso "me orgulho de ser humilde" e não vire um novo mérito diante da fé. Por exemplo, uma pessoa que diz: "Olha, eu vou ser salvo porque eu sou humilde." Mas isso já se torna um tipo de justiça própria disfarçada de humildade. A verdadeira pobreza espiritual diz: "Olha, meu Deus, nem a minha humildade, nem eu me esforçando o meu máximo para ser humilde, isso presta. Se o Senhor não tiver misericórdia de mim, eu não estou perdido, porque tudo que eu faço está errado." Não tem aquele mesmo: "Se eu faço isso, está errado. Se eu faço aquilo, está errado. Inclusive agora, eu estou errado." Então, só para nós concluirmos a nossa meditação de hoje, antes do Senhor Jesus começar a curar, libertar, multiplicar pães, ele subiu a um monte e ensinou. E essa primeira palavra do seu maior sermão foi essa: "Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus." Então não se trata de uma miséria emocional, mas de uma humildade profunda. Isso não significa ser fraco ou não ter postura diante das pessoas ou diante das situações que a vida e o mundo nos coloca, porque diante de Deus somos uma ovelha, mas diante das guerras somos leões selvagens e ferozes, prontos para a batalha. Então a pessoa, ela admite diante de Deus: "Olha, eu sou frágil, olha, eu não consigo sozinho, eu dependo do Senhor." E isso não é uma humilhação, é uma libertação daquele orgulho entranhado dentro da pessoa. Mas diante do mundo, diante das situações, ela fala: "Eu posso, eu consigo, eu vou." E por isso a sinceridade e a humildade são portas, mas não o destino final. A sinceridade, ela é essencial, a humildade é indispensável, mas não são suficientes por si próprios. A salvação está no Senhor Jesus, o sangue que ele derramou na cruz. É possível ser sincero e mesmo assim estar no caminho errado, como anteriormente nós mencionamos aí o exemplo de Saulo. E a sinceridade, ela liberta quando encontra a verdade. Então o Senhor Jesus não começou o Sermão do Monte falando de vitórias, bênçãos ou milagres. Ele começou falando de quebra, de dependência, de se render a Deus.
de inverter os valores que o mundo traz consigo. Quem quer o reino de Deus, primeiro se esvazie. No reino de Deus não cabe nenhum coração cheio de si mesmo. Por isso, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Free audio post production by alphonic.com.